Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita, com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós vamos falar da lição de número 8. Esta lição ela traz por tema Naum, proclamando a severidade de Deus. Vamos sempre nos lembrar que este tema está atrelado ao tema do trimestre, da lição de janeiro a março, os 3 meses, que tem por tema os profetas menores. E hoje nós vamos falar de Naum, do seu ministério, da sua mensagem e daquilo que a mensagem trouxe para o povo, tanto para quem era direcionada à severidade da proclamação do profeta, quanto para os demais que estavam em torno ou no entorno da Síria, como nós estamos falando, dos ninivitas. Nínive é a capital da Assíria, então por isso os assírios, tá bem? O tema é Naum proclamando a severidade de Deus, tá bem? O texto de referência está no livro de Naum, o capítulo de número 1, versículo de número 3. O versículo do dia: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo de número 7. A verdade aplicada: Deus envia uma ríspida mensagem ou uma ríspida ameaça, seguida de uma dadivosa oferta de misericórdia à Nínive infratora. Tá bem? Os objetivos da lição, também como nas outras lições, são 3, e o primeiro é mostrar o contexto histórico do livro de Naum. O segundo é lembrar que o Senhor é um Deus de justiça. Terceiro, anunciar que Deus continua disciplinando o seu povo. O momento de oração, o pedido de oração é que nós oremos para que o Senhor continue usando os seus profetas com mensagens de consolo. Veja, nós fizemos a leitura e se paramos ou se prestamos atenção, nós vamos ver termos, nós vamos ver palavras com os mais variados tons e sentidos. Para a nossa observação, para a nossa, como nós sempre dissemos, para a nossa análise, então nós separamos algumas palavras e com elas nós faremos a base para a mensagem, para o estudo que nós teremos na aula de hoje. Obviamente que alguns termos eles chamam a atenção pelo peso, vamos dizer assim, tipo, vamos lá, severidade, justiça, disciplina. Então, são termos que nos chamam a atenção e, num determinado momento, até quando nós não fazemos uma análise, quando nós não prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo, como Ele está fazendo e desde quando Ele está fazendo, dá-se a impressão, como muitos têm, e alguns até querem ensinar isto, querem transmitir isto às pessoas, de um Deus tirano, de um Deus, vamos dizer assim, carrasco, vingativo. Porém, também notamos na lição palavras como conforto, lemos, dadivosa oferta, lemos, que o Senhor conhece os que confiam nele. Veja que vai contrabalançando, vai servindo dos dois lados da balança da justiça. Então, nós temos aqui palavras
vamos dizer, pesadas, e vamos falar sobre palavras leves, palavras que vão contrabalançar, né? Nós vamos ver estas palavras, por que elas são usadas, quais os contextos que elas são usadas, de que maneiras elas foram usadas, tá bem? Quando eu disse também do contrabalançar, veja, Deus não precisa que nós justifiquemos os seus atos. E de nenhuma maneira o Senhor nosso Deus, ele age como um tirano, como um ditador. Em nenhum dos tempos, em nenhuma das eras, em nenhum dos momentos bíblicos, do Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter Deus ou vermos Deus como tirano. Nós veremos a palavra justiça. Por quê? Nós temos também aquele costume de dizer que Deus, o Deus do Novo Testamento, é o Deus do amor, é o Deus de amor. Sim, mas nós falamos que Deus é Deus de amor, é Deus de misericórdia, Deus é Deus de perdão. Porém, havia um hino há algumas décadas passadas que ele dizia assim: pregue que Deus, pregadores de rosas, pregue que Deus é amor, sabe? Pregue que Deus é amor. Porém, ele diz, pregue que Deus é justiça também, porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Então, antigamente, vamos dizer assim, num tempo não tão distante, nós tínhamos esta ideia da misericórdia e do amor. Tá? Nós sempre representamos com o desenho da cruz, né? Num dos braços da cruz, o Senhor com os braços abertos, mostrando misericórdia, mostrando amor, mostrando simpatia e perdão, porém, mostrando também a justiça. Qual é o momento que a justiça de Deus é feita? Ora, nós temos diante de nós a história dos assírios, dos ninivitas, e não é a primeira vez que nós temos esta, vamos dizer, esta história diante de nós. Não é a primeira vez. Tá? Aqui nós estamos falando dos ninivitas. Nós tivemos uma outra oportunidade de falar sobre eles também dentro dos profetas menores, quando nós falamos de Jonas. Também Jonas, um profeta enviado, porém um profeta insatisfeito, que ele simplesmente rejeita a ordem de Deus e ele procura outros lugares. Tá? Nós colocamos algumas características, também alguns possíveis pensamentos de Jonas e também o porquê da sua não desistência, mas da sua relutância em fazer a vontade de Deus por causa dos assírios, por causa dos ninivitas, mas que ele tem que voltar para fazer. Então, quando falamos dos ninivitas, temos que nos lembrar que não é a primeira vez que nós estamos falando deles, tá bom? Não é o mesmo tempo, é uma geração diferente, é um povo diferente, como nós veremos no decorrer da lição. Veja, já na introdução, quando nós falamos sobre a lição de número 8, proclamando a severidade de Deus, na introdução nós já lemos, quando sempre separamos 2 ou mais pontos interessantes para a nossa análise. Veja, veremos que o povo de Nínive havia evidenciado o quanto Deus amoroso. Olha que outra coisa interessante. Nós vamos ver palavras que aparentemente contradizem o que está escrito. Os ninivitas ou os assírios, eles já tinham conhecido um Deus há não muito tempo atrás, um Deus amoroso. Tá bem? Veja, e é o oposto da severidade. Quando nós pensamos em severos, em severidade, em atitudes severas, nós simplesmente a desligamos da questão do amor. É a nossa tendência, porque nós temos este pensamento de que não, a partir do momento em que nós agimos com um determinado rigor,
nós não estamos agindo com amor. Ora, e não é nada disso, a ideia não é nenhuma desta. Né? Quando olhamos para o passado, as nossas criações, os nossos pais, né? Quantas vezes na nossa adolescência, na nossa mocidade, até na determinada fase, eu perdi os meus pais muito novo, né? O meu pai com 22 anos, e eu tinha 22 anos, a minha mãe, eu tinha 24 anos, quer dizer, eu não tive a oportunidade de viver muito tempo, mas algumas vezes eu pensei, e até expus a ideia para minha mãe de que o meu pai não gostava muito de mim, por causa de sua severidade na minha, né? Especificamente, nós somos em 5, mas na minha criação me parecia que o meu pai era um pouco mais severo comigo do que com os outros. Obviamente, eu me enredei como os assírios, eu me enredei por caminhos que não deveria ter enredado, eu fiz coisas que não deveria ter feito e também não poderia esperar uma coisa diferente. Não queria dizer com isto que o meu pai não me amasse. Porém, veja, nós temos aqui já o escritor da lição nos dizendo que os ninivitas já haviam experimentado em outro tempo o Deus amoroso, né? Porém, o que se esperava dos ninivitas, né? Veja, quando Jonas pregou, eu coloquei alguns termos aqui, e eu vou ver se eu consigo colocar ordem nesse caos aqui que eu criei, né? Que se esperava, ao menos que se lembrasse no tempo de Jonas. Porque no tempo de Jonas, a mensagem foi praticamente a mesma. Veja que não muda. Aqui cai por terra aquela questão do arrependimento de Deus. Né? Deus se arrepende. Falamos sobre a antropopatia, quando nós pegamos características, sentimentos humanos e empregamos na pessoa ou na mensagem ou na pessoa de Deus para que aquilo que está sendo ensinado ou pregado ele tenha um efeito maior, ele impressione um pouco mais. Então, veja, no tempo de Jonas, houve a mesma mensagem. Os ninivitas eles foram visitados por Deus do mesmo jeito, Porém, a recepção dos ninivitas daquela geração foi totalmente o contrário. Veja, ele está dizendo aqui que o quanto Deus amoroso ao se arrependerem de seus pecados no dia do profeta Jonas. Porém, o tempo passou e essa geração agora se transformou numa cidade ensanguentada e cheia de mentira e de rapinas. Então, são termos que trazem uma transformação, uma mudança muito grande, porém uma mudança para pior. Por quê? Enquanto do tempo de Jonas, a mesma severidade na mensagem, a mesma justiça e a mesma disciplina, o Senhor disse que mais 40 dias e Nínive seria subvertida. Veja que a disciplina é a mesma, tá bem? A justiça também. Por quê? Porque Nínive ainda e já era também uma cidade sanguinária, tá bem? E a severidade é a mensagem que, veja, o Senhor não teria por inocente aqueles a quem ele havia não condenado, mas ele havia chegado a uma conclusão. O Senhor chegou a uma conclusão de que a medida dos ninivitas deu, bastou, acabou. Então ele envia Jonas, tá bem? Porém, dentro de todo esse contexto, o que se esperava então? Quando nós pensamos em tudo isso e queremos colocar a culpa em Deus, vamos dizer assim, nós temos que levar em consideração que até Deus chegar neste vamos dizer, a tomar esta ação, houve um tempo de espera da parte de Deus. Tá? E a mensagem veio e foi a mesma. Tá bem? E o que se esperava, então, daqueles que ouvem a palavra de Deus?
que ouvem a mensagem de Deus. Quando nós olhamos, ainda estes dias, eu fui interpelado por um amigo e ele estava preocupado pelo número grande de mensagens que se vê nas redes sociais, com quanto à proximidade ou a chegada ou já o tempo do Apocalipse, tamanhas são as intempéries, a maldade do homem, o crescimento da violência, e alguns já chegam dizendo que vai acontecer tal coisa com o Brasil, o outro diz que vai acontecer tal coisa. Veja, e eu disse a ele o seguinte, que nós devemos ouvir, guardar, meditar, ou buscar nas Sagradas Escrituras e esperar em Deus a sua vontade, e não sairmos desesperadamente correndo, né, de maneira atabalhoada, porque ouvimos determinadas coisas. Porém, se espera, ou se esperava, né, algumas considerações por parte dos ninivitas, como foi no tempo de Jonas. Alguns talvez, algumas centenas de anos antes, né, segundo a história, 1000 anos depois, eles vão ser agora destruídos. Então, o que se espera quando o Senhor Deus ele traz a mensagem? Quando nós falamos de severidade, nós estamos falando de sisudez, nós estamos falando de seriedade. Quer dizer, quando Deus fala, Deus não está brincando, Deus não está ameaçando, Deus não está querendo colocar medo em ninguém. Deus simplesmente está expondo aquilo que vai acontecer, aquilo que vai acontecer. Então, quando falamos de severidade, nós estamos falando de seriedade, de sisudez. E lembrando-nos também do apóstolo que ele dizia que com Deus não se brinca, né? De Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Então, quando Deus fala, né, a mensagem severa, uma mensagem de justiça e de disciplina, o que se espera dos seus ouvintes ou daqueles que recebem? Primeiro, nós temos aqui a palavra temor. Quando nós falamos de temor, nós estamos falando de respeito, mas o que está acontecendo, infelizmente, é o contrário. Os homens, ao invés de temerem a Deus, eles estão ficando zombadores, sabe? Talvez por causa da misericórdia de Deus, talvez pelo tempo em que Deus leva em consideração, porque o apóstolo Pedro disse que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da graça. Então, nós estamos vendo isso também nas redes sociais. As pessoas estão tomando as Sagradas Escrituras das mãos dos pregadores de rua, estão batendo nos seus rostos, estão agredindo, zombando, né? Todo tipo de coisa. Todo mundo fala dos ataques às minorias, aos menos protegidos, mas ninguém fala do que está acontecendo contra os cristãos. Veja, nós temos visto isso, e isso está virando motivo de zombaria. Homens, mulheres, crianças, jovens partindo para cima dos homens, das mulheres que servem a Deus através do ministério da pregação, e eles estão sendo brutos, violentos, tá bem? Então, o que se espera? Porém, quando nós vemos o Senhor Deus transmitindo a palavra, ao invés de nós pensarmos, Deus ele é mau, não. Deus ele não está brincando com ninguém, porque ele não quer que ninguém se perca, ele não queria que os ninivitas se perdessem. Tanto é que algumas centenas de anos antes, como nós já dissemos, ele havia perdoado aquela geração de ninivitas, do rei até a criança mais recém-nascida e os animais, o Senhor poupou todos eles. Então o Senhor espera o quê? Primeiro, temor. Temor quando nós falamos de temor, nós estamos falando de respeito, né? Não de medo, mas do homem respeitar a Deus, considerar a Deus, do homem ter Deus novamente como o seu Criador, o seu Senhor, o soberano da sua vida e do planeta e de todo o sistema onde o homem está. Mas, ao invés disso, nós estamos vendo brincadeiras, né? Brincadeiras e até ataques violentos contra, não somente contra os cristãos, mas contra o cristianismo em si
e até a pessoa, o nome do nosso Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor fala, o que ele espera também? O arrependimento. Veja que os ninivitas no tempo de Jonas, eu coloquei aqui, se você deixar aí, você vai entender no final, ouvindo novamente. No tempo de Jonas, o que aconteceu? Eles temeram a mensagem de Deus e se arrependeram. Quer dizer, eles deixaram de praticar, mas o arrependimento não foi só uma questão mental. Nós vamos ver que é do rei até, como eu já disse, até o recém-nascido, todos eles entraram num jejum, todos eles se vestiram de saco e de cinza, todos eles jogaram cinza sobre suas cabeças, que era um sinal, até judeu, hebraico, é um sinal de tristeza, de arrependimento, de humilhação, e eles se arrependem, simplesmente se arrependem. Tá? E aqui, quando nós olhamos a história de Jonas, quando nós lemos o livro de Jonas, nós vamos ver que as crianças choravam desesperadamente de fome. De fome. Veja que eles levaram tanto, o temor foi tão grande, eles levaram tão a sério a mensagem, a seriedade, a justiça e a disciplina que Deus traria através da sua palavra, que eles temeram e se arrependeram. E o que este arrependimento e este temor causou? Causou em Deus o quê? O seu perdão. O Senhor, ele não é que ele se arrependeu, como nós já dissemos. O Senhor relevou. Veja que o machado continuou posto. O machado em Naum, vamos colocar aqui, em Naum, o machado ele continua a raiz, né? O machado. Ele continua a raiz da árvore. Ele ficou lá, porque o Senhor já havia dito, e o Senhor não volta atrás das suas palavras. Então veja, enquanto aquela geração se manteve temerosa e arrependida, o machado ficou simplesmente erguido. Porém, agora em Naum, nós entramos numa fase em que o povo simplesmente agora ele quer brincar. Ele não quer mais brincar. Ele não quer, aliás, ele não quer mais levar a sério. Não quer. Por quê? Veja, demorou tanto tempo, não aconteceu nada. Não é o que nós ouvimos, talvez, nos dias de hoje. Eu ouço isso, que Jesus está voltando, que Jesus vai, que isso vai acontecer por causa do pecado, que aquilo outro, e o pecado está aumentando, e os escândalos estão aumentando e não estão acontecendo nada. O que acontece com isto? Até mesmo os justos, eles começam não a duvidar, mas eles começam aí a ter um certo relaxamento no cuidado da sua vida espiritual, Então, nós vemos, o que nós notamos? Temor e arrependimento. É a única coisa que o Senhor estava pedindo. Veja, o Senhor não estava falando porque disse assim, mesmo que ele se arrepender, eu vou acabar com tudo. Não é este o prazer de Deus. Tá? Quando falamos de severidade, justiça, disciplina, nós vamos ver que o Senhor Deus ele vai mostrar sempre o quê? Veja, em Jonas nós vimos o termo amoroso. Um Deus amoroso. Apesar de todo este peso, vamos dizer assim, o que estava imbuído, e nós vamos ver isso mais adiante, o que está na questão, não é que está em jogo, o que está em voga quando Deus está realizando determinadas coisas é o seu amor. Veja, é o amor. Ele quer o bem da sua criação, ele quer o bem da humanidade, ele quer o bem dos homens. Mas, infelizmente, não houve clemência. Neste tempo aqui de Naum, infelizmente, o que acontece? Não há clemência. Por que a clemência? Porque, apesar de tudo, o povo assírio ou os ninivitas, eles continuavam perversos. Veja, na introdução ele diz assim, esta nova geração transformou em uma cidade ensanguentada, cheia de mentiras e de rapina. Rapina. O que é rapina? Rapina, você tem o sentido figurado de rapina, né? A pessoa que gosta de peita, que gosta de presentes, que gosta de subornos, chama de rapina. Rapina, ave de rapina, é ave que caça, é ave que
que mata, ou ela come, ela se alimenta de animais que ela acaba de abater, outras já estão em estado ou avançado estado de decomposição, né? Rapina também fala de coisa estragada, de podridão, sei lá, de lixo. Então, nós vemos que a cidade agora, o contexto que Naum agora está apresentando, não é o mesmo contexto de Jonas, já não é mais o mesmo contexto de Jonas. Tá bem? Então, nós vamos ver que o Senhor Deus, ele continua um Deus amoroso, porém, as atitudes dos homens vão fazer com que a fúria, né? Aí eu fui aqui, como eu disse, né? Nós temos aqui, mas nós temos uma palavra de conforto, está na oração. Então Deus, ele sempre vai confortar. Nós vamos entender isso agora no final. Segundo, apesar da mensagem, como está escrito aqui, olha, apesar de Deus enviar uma ríspida ameaça, mas ela é seguida de uma dadivosa oferta de misericórdia, Esta misericórdia para quem? Para os assírios. Veja, aqui, está aqui para eles. Então Deus já não chegou com Naum, assim como não chegou com Jonas, já chegando metendo o pé na porta. Veja, a dadivosa oferta é misericórdia para quem? Para os assírios. E como seria feita a misericórdia? Como foi da outra vez com Jonas? Temor, arrependimento e clemência para aqueles que eles subjugavam, como nós temos na lição, quando nós olhamos para a lição. Tá bem? Segunda, terceira coisa que nós vemos, está aqui, olha aqui, o versículo 1, o capítulo 1, versículo 7 diz assim, que o Senhor é bom. Veja, mesmo com todo este peso, nós vamos ver que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Tá? Eu estou com uma vontade de ir mais para frente, mas eu preciso, vamos primeiro falar sobre, ou pensarmos se Deus é ruim ou não, se Deus é opressor, se Deus é tirano ou não, tá bem? Então nós já vemos aqui, olha, nós já vemos amor, nós já vimos misericórdia, agora nós vemos bondade, Deus é bom, está escrito aqui, olha aí, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e aqui nós temos que o Senhor conhece os que confiam nele. Por que esta parte é interessante? Porque os que confiam nele, tá? Eu coloquei aqui Judá e também coloquei as demais nações. Por que os que confiam nele? Todos os povos em derredor, eles eram oprimidos pelos assírios. Tá? Eles não chegavam já matando, não, eles colocavam impostos pesadíssimos sobre eles. E quando eles não conseguiam pagar, infelizmente, né, quando nós vemos aqui o tópico de número 1, né, o breve resumo contra a cidade, um povo cruel e sanguinário. Então, o povo que eles subordinavam, ou colocava debaixo das suas ordens, ou eram seus escravos, e ficavam ameaçando de represália se eles não pagassem os impostos. Mas como que você vai conseguir manter um lugar e ainda pagar pesados impostos? Não tem como. Quer dizer, era de uma crueldade muito grande, tá bem? Como se conhece isso? Nós temos dois termos aqui, talvez na lição. Nós temos aqui, ele fala do tratamento oferecido aos escravizados e aos expatriados, que eram trazidos para a Síria de outras pátrias, de outros lugares, de outras nações, é aludido em numerosos documentos que sejam epigráficos ou iconográficos. Então, o que é a epigrafia? É a ciência que estuda as inscrições lapidares dos monumentos antigos. Quer dizer, sabe aquelas placas de barro que a gente vê com uma série de sinais, hieróglifos, eles falam palavras bonitas, né? Hieróglifos, isto, aquilo, lá do Antigo Egito, lá de não sei de onde, de Nínive, dos assírios, das nações mais antigas, e isto, então, eles vão estudar aqueles sinais. Tá? E quando ele fala sobre iconográficos, é o estudo dissertivo de representação visual ou de símbolos e imagens. Quer dizer,
vai ser praticamente a mesma coisa, só que um é letras, o outro símbolos e imagens, principalmente os egípcios. Se eu não estou enganado, me perdoe, eu não sou um historiador igual o irmãozinho que se apresenta como tal lá nas redes sociais, fora, longe de mim, mas a gente vê nos filmes, vê, né, muito do que eles escreviam eram representações animais, né, corpo de homem, mas a cabeça ou do tronco, da cintura para cima eram animais, eram aves, eram animais, sei lá, de rapina, era uma infinidade de coisas. Então nós temos essas duas coisas. Nós temos aqui como que é chegado. Ora, se chega a estas conclusões estudando. Não tem como chegar em outras. Aí alguém pode me dizer assim, pode olhar para nós e dizer assim, ora, mas me dê aí então um original da Bíblia. Não existe originais da Bíblia, não existem originais da Bíblia. Assim como nós também não temos originais de muitos livros, de muita coisa antiga, tá? Existem fragmentos, partes que são achadas e encontradas. Nós tivemos aí recentemente, né, um pedaço, um fragmento de Isaías na caverna de Qumran, né, e dali foi se estudar, se extrair. Você vai ver também, como eu já disse, dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos. Então a história ela vai sendo construída. É igual aqueles que querem provar que existiram os dinossauros, os grandes dinossauros. Eles vão achando fragmentos de ossos, pedra. Não, ninguém achou ainda um esqueleto completo destes gigantescos animais, tá bom? Não estou falando que não e nem que sim, para dizer este aqui era assim. Então ele descobre lá um pedaço de osso, estuda, pererê, põe uma data, dá um nome bonitinho para ele e fica tudo certo, e as pessoas aceitam. Mas quando falamos da Bíblia ou da história bíblica, ou da história do povo hebreu e também da igreja, que é a continuação, as pessoas eles querem criar uma determinada incredulidade, umas dúvidas, alguns poréns para dificultarem as coisas. Tá bem? Vamos um pouco mais adiante. Então, nós já falamos aqui sobre o breve resumo do livro, né? Eu falei sobre o que se espera daqueles que recebem a mensagem do Senhor. Falamos de um povo crudelíssimo, né? Sanguinário ao extremo, que eram os ninivitas, os assírios. Contei na aula passada algumas formas, né? O romano usava a crucificação, né? Os assírios tiravam a pele da pessoa e colocavam lá de frente com o mar, e aquela brisa salgada deveria causar dores horrendas na pessoa. Então, cada povo tem aí a sua forma de castigar, de judiar, ou sei lá como é que eles chamam. Alguns tentam justificar este tipo de coisa, tá bem? Então, nós olhamos aqui, né, paramos, que apesar de alguns termos nos assustarem, vamos assim dizer, ou assustar alguns, nós vamos ver, então, termos que alegram, que é a questão do conforto. Por que a questão do conforto? Né? O Senhor, apesar de tudo, fez uma oferta muito boa para os assírios. Ele ofereceu a sua misericórdia. Vamos usar a mesma palavra que eu usei para os assírios. O Senhor usou também de clemência, mas eles não quiseram, eles simplesmente não quiseram, eles simplesmente recusaram a vontade de Deus, eles recusaram aquilo que Deus estava apresentando para eles. Ora, e fica difícil quando nós ofertamos alguma coisa, algo, uma saída, se olharmos para o campo jurídico, antes, vamos dar uma separação de casamento, é feito, então, a reunião de conciliação, tenta-se chegar a um ponto comum para que não aconteça o extremo, que é o divórcio, que é a separação. Não tendo como, infelizmente, segue o baile e aí vem o divórcio, a averbação, a separação, infelizmente, isso acontece. Né? Em outros casos também, tanto para um quanto para o outro, nos casos também criminais, é oferecido também um lenitivo, um acordo, vamos fazer um acordo, você faz isso, você assume isto e é te dado este tipo de coisa. Se você não quiser, você vai a julgamento e a sua condenação pode ser muito pior. Então o Senhor também oferece esta clemência como um Deus
amoroso, ele oferece essa clemência, essa misericórdia, essa piedade aos assírios no tempo de Naum. Ele simplesmente abre mão, diz: não quero, não quero, e vamos tocar o barco. E o que aconteceu, infelizmente, nós vamos olhar agora no decorrer da nação. Ponto 1.2, o justo juízo sobre Nínive, né? Sobre Nínive, o que acontece. Então, quando nós olhamos aqui, que infelizmente, né? Infelizmente, apesar de todas as dores e perdas, aquilo que Deus havia dito acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Tá? Vamos lembrar dos ninivitas do tempo de Jonas. É a mesma mensagem. Agora o machado ele desce à raiz da árvore. Agora sim. Agora a mensagem que Jonas pregou, que Naum agora ratifica, né? Que Naum agora vaticina novamente, agora ela acontece. E o escritor ele diz que o juízo é justo. Por que ele é justo? Porque Deus ele age com justiça. Veja, o Senhor nem para mais e nem para menos. Tá? O que Deus fez, não vamos vir aqui para esta parte agora. Quando eu coloquei Judá aqui, Judá se alegra e também as demais nações se alegram. Por quê? Quando o ímpio é condenado, quando o ímpio cai, quando o tirano cai, as nações se alegram. Porém, Deus não fez isso para satisfazer ninguém. Deus não fez justiça, vamos dizer. Apesar de ele fez a justiça porque o povo era sanguinário. Ele não fez justiça porque no coração dele estavam as demais nações, e Judá, e Israel, e por isso ele falou: não, vou fazer porque eu amo Judá, porque eu amo Israel. Não, isso não é justiça. Nós já falamos sobre isso também. Quando nós agimos segundo a nossa visão, o nosso querer, as nossas preferências, isto não é justiça. Tá bem? Isso é parcialidade. E Deus, quando ele pratica a justiça, ele é imparcial. Tá bom? Ele não estava olhando imparcial. Ele não estava olhando o benefício de outras nações, porque você vai ver que no decorrer do caminho, no decorrer da história, já os judeus, os israelitas, na questão aqui na divisão, nós vamos ver em outra lição, a divisão em 2 reinos, Israel para um lado, Judá vai ser outra capital, vai ser outro estado, outra divisão, né? Em Judá fica com Jerusalém, a capital, e Israel fica com Samaria. Isso é uma história para outro dia, tá bem? Então nós vamos ver que quando Deus age, ele age com justiça, tá bem? Ele age com justiça. E nós tentamos por A mais B mostrar para você que apesar de tudo, olha, a severidade, justiça e disciplina tem conforto, tem dadivosa oferta e tem também aqueles que confiam em Deus. O Senhor conhece os que são seus. Está escrito na Bíblia, o Senhor tendo em grande estima esta palavra. E o Senhor conhece os que são seus. Tá? Grifo meu. O Senhor conhece os que são dele. E, obviamente, apesar de todo o problema que nós temos aqui, o Senhor ele fez justiça, não para favorecer um e prejudicar outro, mas porque alguém estava sendo prejudicado. E quem estava prejudicando foi avisado. Então nós temos aqui a fúria contra a cidade de Nínive, tá bem? Que é o ponto de número 2, né? Como nós temos aqui, uma mensagem de esperança para Judá. A profecia de Naum é um fôlego de esperança para Judá, que havia sofrido por muito tempo sob o domínio da Assíria. Está aqui, conforto. Tá bem? Conforto. Conforto. É por isso que nós precisamos ser os mais justos possível. Sabe por quê? Porque quando uma desgraça acontece com alguém, ou uma intempérie, ou uma dificuldade, um problema, os demais, os seus semelhantes, eles vão vir para ajudar. Agora, quando nós estamos nessa situação como a Síria e acontece um revés na nossa vida, o que acontece também com os outros? Eles vão se alegrar com a nossa queda, eles vão se alegrar. E eu já vi isto muitas vezes. As pessoas se alegrando com a queda. Judá
se alegrou com a queda de Israel, mas Deus chamou atenção. Diz, por que você sorriu quando sua irmã caiu? Quando aconteceu? Vai acontecer com você também. Israel é levado cativo e alguns anos depois, Judá também vai para a Babilônia. É a próxima lição aqui dos juvenis, se o Senhor Deus nos permitir, tá bom? Então, uma mensagem de esperança, veja, nós temos aqui a mensagem severa de justiça e disciplina, mas o outro lado da mensagem, como diz aqui, é uma mensagem de esperança, é um fôlego de esperança para Judá e para as demais nações que sofriam debaixo do jugo dos assírios, tá bem? Do domínio assírio. Ponto 2, Deus expõe onde Nínive falhou, tá? E eu vou ler aqui, e eu vou falar também que nós, não coube na lousa, mas que nós também precisamos tomar cuidado. Veja, o Senhor Deus, ele expõe as consequências do pecado dos ninivitas, dos assírios, e também expõe os efeitos, nesse sentido, ele expõe o quê? Os efeitos de quando fracassamos em nossa liderança. Agora, o problema não é só com os assírios, foi com os assírios, e que nós precisamos assimilar, nós precisamos aprender para que não venhamos a cair no mesmo erro. Veja, primeiro, ele diz aqui, os líderes locais tornam-se cegos e fracassam no estágio de suas obrigações. Então, primeiro problema, cegueira da liderança. Líderes cegos. E a Bíblia diz que um cego que conduz outro cego, ambos cairão na cova, ambos cairão num buraco. Então, o primeiro problema, a primeira consequência da derrocada, da desgraça, da queda, da perda, é quando a liderança se torna cega. E vamos para um ponto mais extremo, o pior cego é quando não quer ver. Talvez ele até saiba, ele está vendo o que está acontecendo, mas ele não quer se envolver, ele é omisso, o líder, ele se beneficia. Alguns líderes estão se beneficiando de alguns erros, de transgressões. E o que acontece? Então, nós vemos aqui, quando fracassamos em nossa liderança. Os líderes locais tornam-se cegos e fracassam no estágio de suas obrigações. E quais são as obrigações do líder? Liderar de todos os sentidos, em todas as formas. 2, o povo se espalha e ninguém obteve sucesso em ajuntá-los. Outra questão também na liderança. Veja que quando se olhava antigamente para Israel, o que a Bíblia dizia? E eu vejo, Micaías, ele olha para Acabe e diz, eu vejo Israel espalhado como ovelhas que não têm pastor. E era uma realidade até o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pastor ou sumo pastor das ovelhas. Bem? Então, o que acontece? Quando a liderança é cega, a liderança também perde o comando. Veja, líderes cegos, líderes sem comandos. O que é isto? O povo faz o que quer, anda por onde quer, come o que quer, bebe o que quer, e a liderança simplesmente não consegue juntar. Quando que nós começamos a perder o controle? Quando nós começamos a derrubar os marcos antigos, a Bíblia diz. E o que são os marcos antigos? São as doutrinas exaradas das sagradas escrituras. Quando nós começamos a abrir mão das doutrinas primárias, da doutrina da santificação, da doutrina da martiologia, da pneumatologia, da cristologia, da teologia, quando nós começamos a abrir mão de tudo, sabe, isto não tem nada a ver, isso é coisa do passado, o povo vai debandar, não tem cerca, não tem o que controla, não tem o que contém o rebanho, e nós precisamos tomar cuidado. Então o povo se espalhou, Naum 3,18, e ninguém conseguiu ajuntar. 3, o povo não tinha consolo ou cura para os ferimentos. Óbvio, de novo, meu irmão, quem é que cura o rebanho? Quem é que consola o rebanho? Coloca o teu coração sobre o teu rebanho, conhece o estado das tuas ovelhas, está falando da liderança, tá bom? Eu não quero dizer aqui
pastores, independente se são pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, você está sob, ou você tem um povo debaixo do teu comando, você tem que levar a cura, você tem que levar o consolo, e tudo isso através do quê? Da oração e da palavra, tá bom? Eu não sei se você vai conseguir entender, parece que o caos está aumentando aqui, né? A palavra, mas se você acompanhar eu falando, escrevendo, veja, quando nós não conseguimos mais curar o povo, obviamente o povo vai procurar cura, consolo em outros lugares, e a maioria esmagadora das vezes, sabe onde eles vão cair? No braço dos lobos. Vão cair nos braços dos lobos, porque os líderes estão aqui, veja, os líderes estão cegos, os líderes fracassaram, os líderes perderam o comando, deixou o povo se espalhar, e os líderes não têm remédio para curar o povo. Não tem remédio, não tem palavra de consolo para o povo. Então, todos os que escutassem sobre o caos de Nínive bateriam palmas e triunfariam. Tá? Agora, vamos sair da questão que nós estamos tratando aqui, vamos para aquele ponto que nós já estávamos falando da questão que todo mundo que ficou sabendo. E isto, eu achei que eu ia fugir do assunto, mas também não vou. Quando isso aqui acontece, até no nosso meio, que eu acabei de falar, esses fracassos, lá fora todo mundo zomba. Quem não gosta de cristão, quem não gosta de crente, quem não gosta de pastor, quem não gosta de Cristo, eles vão zombar. Eles vão zombar. Vai dizer, olha, minguou, olha, fechou as portas, olha, acabou. Se bem que contra a igreja de Cristo ninguém prevalece. Ninguém prevalece. Não pode prevalecer. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja local, por causa dos seus líderes, a igreja local sofre. Tá bem? Nós estamos falando, então, da mensagem de esperança, nós falamos sobre a exposição que Deus expôs, onde Nínive falhou, e nós temos que tomar cuidado para não falharmos também, tá bem? E agora o último tópico, a resignação e o poder de Deus. Mesmo sendo Deus paciente, recusaram a sua misericórdia e conheceram a soberania. Então eu estou lá em cima agora, vamos lá para cima agora, e o viram executar a sua justiça, tá bem? Então aqui no caso, né, como eles não entraram, lembra que eu falei aqui? Não temeram, não se arrependeram, não praticaram a clemência, a misericórdia, agora eles vão ver mesmo, vamos repetir, mesmo sendo Deus paciente, como eles recusaram a sua misericórdia, eles conheceram a soberania e também a justiça de Deus. Tá? Para não ser repetitivo, então Deus comanda todas as coisas. Aquilo que ele havia dito agora acontece. Os ninivitas são apagados da terra. E a justiça é porque o Senhor praticou aquilo que ele havia dito. Tá? Quando nós falamos uma coisa e não fazemos, nós somos injustos. Veja, se eu prometo um presente e não dou este presente, eu estou sendo injusto. Se eu prometo uma correção e não corrijo, eu estou sendo injusto. Veja, porém, em Deus não há injustiça. Tá bem? E quando nós falamos de justiça, nós falamos de algo justo, verdadeiro. Tá? Aqui a justiça, Deus é imparcial, como eu já disse. Imparcial. Por que imparcial? Porque o seu julgamento não é o que ele vê, não é pelas suas preferências, não é por pessoas que ele gosta. Também ele pratica a justiça dentro do que ele diz. Se ele tivesse prometido tudo isto para ajudar, e Judá tivesse entrado pelo mesmo caminho de Nínive, dos assírios, aconteceria a mesma coisa com Judá. E Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, mas Deus não deixaria de ser justo porque o seu povo fez errado. Não, de maneira alguma.
Então nós temos aqui a soberania e a justiça de Deus, como nós vimos no ponto e nós vemos então a metodologia, no ponto 3.1, a metodologia, quer dizer, o método, vamos estudar o método que Deus usa para disciplinar, tá bem? Então, Naum nos ensina que, sendo Deus soberano, ele tem o poder de corrigir. Então, nós falamos sobre soberania e justiça. Aqui, o poder de corrigir, veja, porém, com uma observação. Esta correção é uma correção apropriada. Tá? Não é uma exagerada, não é com uma força exagerada também. Nada dentro da correção de Deus é exagerado. Tá bem? Tudo que o Senhor Deus faz, ele faz de maneira apropriada. Veja que até na questão das lutas, das provas, a Bíblia diz que o Senhor não nos daria uma cruz, um peso que nós não pudéssemos carregar. Então o Senhor, ele mede. Isaías, ele diz assim, uma mãe pode se esquecer de um filho que amamentou, que carregou no seu... Ainda que ela conseguisse fazer isto, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Por quê? O Senhor, ele diz, os teus muros estão gravados na palma da minha mão. O que seriam muros? Aqui os marcos, os limites. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Deus sabe até onde nós aguentamos, até onde nós podemos, o fardo que aguentamos carregar. Então, veja, apesar de Deus ter o poder de corrigir, a sua correção é apropriada, não é uma correção exagerada, não é desproporcional. Veja, nós estamos falando de um Deus corrigindo seres humanos. Ora, já a questão do pensamento, do tamanho de um ou de outro, já é totalmente desproporcional. Porém, o Senhor sabe fazer de maneira correta. Então, a metodologia ele diz aqui, ele corrige a quem ele achar apropriado. Então, agora, outra questão também. Quem ele achar, veja que a sua correção é apropriada e quem ele quiser corrigir. Quem ele quiser. Quem ele achar apropriado. Veja que na questão da correção, o Senhor nos explica que se nós estamos sem correção, logo nós não somos filhos, porque ele açoita e corrige aquele a quem ele ama. Se isto não está acontecendo, esta correção não está acontecendo na nossa vida, nós somos bastardos. Então, qual é o último ponto? Eu preciso entender que a disciplina é para o nosso bem. Deus não está me castigando só por me castigar. Deus não está me repreendendo só por me repreender. Deus não está me corrigindo só por corrigir. Ele quer que eu fique bem. Ele quer o meu bem. Ele quer a minha melhora. Ele quer que eu cresça, que eu desenvolva. Ele quer que eu entenda as suas razões para fazer aquilo comigo. Salomão diz que à primeira vista a correção nos faz até vomitar, mas depois nós entendemos. Então, por que Deus ele disciplina e a disciplina de Deus ela é para o nosso bem? Porque Deus não tolera o mal, Deus não compactua com a injustiça e Deus não admite. Então, nós temos 3 verbos aqui: tolerância, compactuação e admissão. Ou Deus não admite. Deus não admite, Deus não tolera. Existem pessoas que estão vivendo vidas fora dos padrões divinos e como Deus, como eu já disse, Deus não está corrigindo, então logo ele é um bastardo, e se veio a disciplina para o meu bem, então é porque Deus primeiro não tolera o mal. Se ele não tolera, ele não compactua. Então Deus ele não fica de joguinho comigo. Mas é fulano de tal que está errado, que bonitinho, deixa lá. Ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, deixa errar. Não, Deus não compactua com o errado e Deus não aceita, não admite ações impuras. Tá? Quando nós começamos a praticar, quando a nossa vida sai da santidade, da pureza, da limpeza, de uma vida imaculada,
O Senhor não admite isto, tá bem? Quando somos injustos, Deus não está do nosso lado. Deus não está do nosso lado. E quando somos malignos, quando praticamos a maldade, Deus não tolera isso. Deus não tolera. Então nós vamos ver em tudo isto que o Senhor ele vai disciplinar, tá? Ele vai corrigir, tá bem? E ele vai mostrar a sua justiça. Infelizmente, quando os ninivitas perceberam isto, já era tarde demais. E eu quero concluir com isso dizendo também que alguns cristãos, algumas pessoas, nós estamos vivendo isso e vamos vivendo de uma tal maneira e acreditando que Deus está achando bonitinho o que nós estamos fazendo. Só que quando o juízo, a justiça chega, quando a severidade, a justiça, a disciplina chega, apesar de todos os pontos, vou chamar de pontos positivos que nós colocamos aqui, a questão de Deus tratar conosco, às vezes quando nós vamos nos dar por conta, cair em si, como fez o filho pródigo e caindo em si, infelizmente é tarde demais. E aí não tem mais conserto, não tem mais volta, não tem mais como nós acertarmos a situação com Deus. Amém? Por isso, o tempo é propício, hoje é propício, a hora é propícia de nós fazermos o quê? Temermos, nos arrependermos e praticarmos a justiça, a clemência, a misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir. E fiquemos todos com a paz do Senhor.